Meu querido irmão e irmã, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, amigo ou amiga, você que está aqui no nosso grupo ou vai ver através do YouTube essa aula, não é, da IBD. Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 6, do verso 1 ao verso 14. Nós vamos expor esse texto durante a nossa apresentação, então eu queria convidá-lo ou convidá-la, não é? A abrir a sua Bíblia nesse texto agora, Romanos 6, do versículo 1 ao versículo 14. Se você tem uma Bíblia em casa, se você não tem, tem um telemóvel, tem lá vários aplicativos com textos bíblicos, você vai encontrar Romanos, ou online, através da internet, não é? Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. E continua a partir do verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E para finalizar, o versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Essa é a nossa leitura, Romanos 6, do verso 1 ao verso 14. Obviamente, vamos aprofundar esse texto e vamos lê-lo aqui também através do PowerPoint. Compreender o contexto, o nosso contexto. Então, é bom lembrar o contexto maior. É um livro do Novo Testamento, é uma carta que está no Novo Testamento. Então, fala da nossa aliança com Jesus, com Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Paulo vai defender isso, já defendeu no capítulo 5. Então, é uma carta que vai trazer instruções à igreja, não é? O fundamento, não é, dos apóstolos, o fundamento dos ensinos de Jesus, que depois eles aprenderam por meio dos apóstolos, é, além do fundamento, instruções para a igreja. Então é bom a gente lembrar. Então isso que Paulo vai escrever serve para nós hoje, no século XXI. Não é? É um texto que toda a Bíblia serve para nós, mas é só para que os irmãos entendam que coisas do Antigo Testamento se cumpriram em Cristo Jesus. Temos aplicações, obviamente, para hoje. No Novo Testamento são instruções diretas para a igreja, né? Então é bom a gente lembrar disso. Foi escrita pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam em Roma. Era uma igreja formada por judeus, não é? Obviamente que judeus que já não viviam em Israel, mas na capital do Império. Roma era a capital do Império. E uma igreja gentílica, não é? Que vinha de um contexto gentílico com comportamentos e fundamentos completamente distintos daqueles ensinados pela palavra do Senhor. Paulo vai lidar agora num contexto menor, Romanos 5, 6 e 7. Ele vai falar sobre a graça de Deus, sobre a lei, o contraste entre a lei e a graça e o nosso relacionamento. E o pecado, o tema é sobre o pecado. Como é que o pecado
qual é o nosso, como deve ser o nosso comportamento, nossa atitude em relação ao pecado, entre essas duas formas, não é? Debaixo da lei e agora debaixo da graça. Então a nossa revista, é o ponto 1 aí do nosso PowerPoint, a nossa revista vai dizer que em Roma, tanto judeus como gentios eram levados a pensar que o seu perdão e segurança eterna lhes davam o direito de viverem como bem queriam. Paulo vai começar então a responder uma pergunta, não é? Romanos 5, versículo 20 diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se onde abundou o pecado, superabundou a graça, eu devo continuar a pecar, eu devo continuar pecando, então ele vai desenvolver isso agora no capítulo 6, nesse texto que nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Então a gente pode dizer, não, pastor, se eu já sou um crente em Jesus, já fui perdoado, então eu vou viver a vida do meu jeito, isso é liberdade? Então, essas são umas questões e é o contexto desse texto que nós estamos a ler. Tá? É interessante aquilo que o irmão Antônio disse também sobre liberdade, não é? Nós comemoramos ontem o 25 de abril, que era uma liberdade política depois de um regime ditatorial, mas é uma liberdade que se restringe apenas à questão política e muito questionada, às vezes, essa liberdade. E o texto bíblico vai nos falar sobre a verdadeira liberdade, liberdade em Cristo Jesus, a liberdade do pecado. Então, vamos ao nosso texto, Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Primeiro, os dois primeiros versículos do nosso texto de hoje. Então, diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Lembra da pergunta que eu citei, a questão do contexto de Romanos 5, 20, né? Sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o versículo 2 diz: De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então, o que nós destacamos desses dois versículos? Primeiro, essa expressão que é bem interessante, de modo nenhum. Então, a nossa revista vai lembrar que essa é uma expressão muito forte, não é? E a versão, por exemplo, a versão King James em inglês traduz para o equivalente para Deus nos livre. É uma expressão usada no nosso idioma, né? Deus me livre, Deus nos livre. Então, de modo nenhum. Essa é a resposta. Se nós formos perdoados, não é para nós continuarmos a viver. Quem foi perdoado e continua na prática do pecado de forma abundante, é porque não entendeu a dimensão do pecado. De modo nenhum. E aí ele vai usar, e durante todo esse texto, essa analogia entre a morte e a ressurreição de Jesus. E vai usar, depois vamos ver a partir do versículo 3, sobre a questão do batismo, não é? Nós morremos, então nós estamos mortos para o pecado. Se nós morremos para o pecado, como nós vamos viver ainda nele, né? Como viveremos ainda nele? Então, de modo nenhum, de modo nenhum. Agora nós vamos aos versículos 3 e 4. Então está escrito assim: Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, quem foi batizado por mim, agora nesse período, não é? Sabe que todas as pessoas que foram batizadas na aula sobre o batismo, eu leio esse texto. É importante entendermos, porque ele vai usar essa analogia da ordenança do batismo, e isso é muito importante para entendermos o significado do batismo. O batismo fala sobre isso. Quando nós participamos dessa ordenança, nós estamos a dizer para nós mesmos, nós estamos a dizer para os outros, aquilo que no fundo nós estamos a dizer ao Senhor, que nós queremos viver agora em novidade de vida, que aquela vida que nós vivíamos, ela foi sepultada através do batismo na morte. Ou seja, quando nós mergulhamos na água do batismo, nós estamos a simbolizar, isso é um símbolo de que a nossa
velha natureza foi sepultada com o Senhor. Né? Nós fomos sepultados com Ele pelo batismo. Então Paulo está a dizer isso. Nós agora, de modo nenhum, vamos viver uma vida de prática do pecado. Por quê? Porque aquela vida que nós vivíamos, em que nós éramos os senhores, não é? Da nossa própria vida, em que a carne nos escravizava, nos dominava, essa velha natureza, perdão, ela foi sepultada com Cristo. Ela foi sepultada através do batismo, com Ele pelo batismo. Agora, ela foi sepultada e tem um segundo passo. Qual é o segundo passo? Cristo foi sepultado, mas Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai. Assim também nós. Agora, nascemos, né? Quando saímos da água, é isso que simboliza. Agora nós ressuscitamos para uma nova vida, para que andemos nós também em novidade de vida. Não é para vivermos da mesma forma que nós vivíamos outrora, não. Quando nós estamos debaixo da graça de Deus, da aliança por meio da fé, com o nosso Deus por meio da fé em Jesus Cristo, né? A graça de Deus em nós, quando nós experimentamos o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, quando isso se torna uma verdade em nosso coração, é para que a gente agora venha andar de uma maneira diferente, em novidade de vida, de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então não faz sentido sermos sepultados no batismo, não é? Para depois, ao levantarmos, vivermos a vida do nosso jeito. Não, o apóstolo Paulo está dizendo que não. Nós morremos, né? Um morto, ele não faz aquilo. Ninguém leva um morto, né? A vista vai nos lembrar disso para uma festa. Ninguém leva um morto para fazer aquilo que ele quer, porque ele está morto agora. Ele morreu, então aquela velha natureza, ela está morta. E nós, quando levantamos das águas do batismo, nós levantamos para andarmos numa nova vida. Uma vida milagrosa, uma vida que transformada pelo poder da ressurreição, pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós. Agora vamos aos versículos 5, 6 e 7, que está escrito assim: Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Então a nossa revista vai dizer o seguinte, eu destaquei aqui que eu achei muito interessante. Diz assim: a morte de Jesus pagou o preço do nosso pecado. A sua ressurreição foi o selo que confirmou esse pagamento, porque derrotou o poder da morte de uma vez por todas. Como dois lados de uma moeda, completam-se a morte e a ressurreição. Paulo disse aos cristãos de Roma que a salvação funcionava da mesma maneira. Ao aceitar a Cristo, eles não confessavam só a sua morte e sepultamento, a velha natureza, mas confessavam também o poder da sua ressurreição. Estavam unidos a ele, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Nós recebemos não só o perdão dos nossos pecados, mas também um novo poder para viver uma vida diferente. Então, quando nós lemos nesse texto sobre morte e ressurreição, é bom lembrarmos disso. A nossa nova. Por que há tanta crítica? Por que eu critico muito um tipo de evangelho falso que a gente vê muito hoje, que é a questão do coach, né? Pastores que são coach, eu acho que é essa a pronúncia, treinadores, né? Porque eles passam uma ideia de que a gente pode, por nossa força, por nossa disciplina, pelo nosso exercício, conseguimos poder para vencer. E não! O poder para vencer está em Cristo Jesus, na sua ressurreição. O poder é do Espírito Santo de Deus em nós. Nós cooperamos com Ele. A nossa disciplina espiritual não é para gerar em nós santidade, nós não temos esse poder de gerar em nós santidade. Nossa disciplina espiritual é para estarmos em Cristo. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus em João capítulo 15. O nosso poder está em Cristo. A nossa disciplina está em Cristo. É nele que
que flui o poder através de nós. Então, a ressurreição, que é algo tão poderoso, venceu a morte. Esse poder da ressurreição, ele opera em nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, a nossa revista vai nos lembrar também, quando falhamos em olhar para tudo que Deus já fez, a nossa lógica, a nossa visão espiritual fica enevoada. É mais fácil aceitar as mentiras do diabo e voltar aos nossos velhos hábitos. Foi isso que Paulo desafiou os romanos a evitar. Eles deviam viver como tendo morrido para o pecado e nós também devemos fazer o mesmo, não é? Então, pastor, mas eu ainda peco, eu também. A nossa natureza humana, não é? Ainda temos um corpo físico humano, a nossa natureza humana que foi sepultada, nós temos isso. Agora, o que diferencia uma coisa e outra é que antes nós não tínhamos o poder de Deus, o poder do seu Espírito para vivermos uma vida santa. Antes nós não tínhamos. Além disso, antes o pecado ele nos dominava. Nós éramos escravos do pecado. Hoje não. Hoje nós somos servos, escravos, né, do Senhor. Mais do que isso, nós somos seus filhos. O poder de Deus opera em nós. Então é essa a distinção, né? Aquele velho eu, ele pecava e ele era escravo daquilo e ele queria pecar mais. Hoje não. Hoje nós erramos, sim, falhamos, mas somos perdoados e o nosso desejo, aqueles que são nascidos de novo, eles têm um desejo de ser santos, de fazer o que é puro, de fazer o que é honesto. Há uma nova natureza em nós. E há poder nessa nossa natureza para vencer as amarras da nossa carne, a escravidão do nosso pecado. Então, essa é a distinção aqui nesse texto. Vamos então agora à leitura do verso 8 ao verso 11. Está escrito assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa revista vai lembrar que Jesus, ele através da sua ressurreição, ele se distancia de todos os supostos messias, não é? Jesus morreu na cruz, mas o Pai o levantou dos mortos. Ao contrário de outros líderes religiosos, Jesus não ficou na sepultura e nunca mais morrerá. Então, em João capítulo 11, vemos Lázaro. Lázaro ressuscitou, mas ele voltou a morrer, né? Mas Jesus não. Jesus não voltará a morrer. Então, a revista diz, Paulo deixou bem claro que uma vez ressuscitado, Jesus não voltaria a morrer. Como resultado da sua ressurreição, estamos livres do pecado nesta vida e na vindoura. Fomos justificados, ou seja, declarados justos diante de Deus, mas também somos santificados, separados para os propósitos de Deus perante Deus. Vivemos a cada dia no poder e na presença de Jesus. A revista está nos lembrando disso, não é? Como a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus. Quando nós cremos em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição, nós fomos justificados. Um dia, diante do tribunal, é uma linguagem jurídica, nós seremos declarados justos por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Mas, além disso, nós somos separados, santificados. Então não adianta dizer que nós fomos salvos. Se eu sou salvo, eu vou tentar viver uma vida santa. Um conceito não pode estar separado do outro. A salvação está ligada à santificação. Se eu sou salvo em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, eu serei santificado, eu serei separado, purificado para Deus. Então, a revista está nos lembrar que essas coisas andam juntas, não é? Então, se eu fui salvo, né, se eu fui alcançado pela graça, eu vou viver uma vida de santidade. A nossa revista também vai lembrar dessa palavra considerai-vos, tá? No verso 11, né?
A palavra grega traduzida como considerai-vos apresenta o desafio de aceitar como verdadeiras as palavras de Deus. Nós cremos no que ele fez por nós, mas também cremos naquilo que ele diz sobre o que nós agora somos nele. Então devemos considerar isso. Né? Considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora os versículos 12 e 13. Não reinem, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Quando nós aceitamos a Cristo, o que a nossa revista vai nos lembrar? Quando aceitaram a Cristo, os romanos renderam-se a outro rei diferente. Antes, era o pecado que reinava e eles não tinham escolha, a não ser obedecerem às suas exigências. Então, olha aí no início do versículo 12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Nós agora temos um novo rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então a frase não reine o pecado, no grego, é um imperativo, é uma ordem, desafiando os leitores a rejeitarem as suas vidas anteriores e a honrarem a Deus durante a sua breve permanência nos seus corpos humanos. À nossa volta existe uma batalha espiritual, lembra a nossa revista. Antes de aceitarmos Cristo, éramos instrumentos de injustiça. O inimigo era nosso dono e usava-nos na sua luta contra Deus. A ideia por trás de apresentai os membros do vosso corpo aponta para o antigo sistema de sacrifícios. Agora, nós oferecemos-nos como sacrifícios vivos. Está nessa carta também em Romanos 12, versículo 1 e 2. Nós fazemos isso a um Pai amoroso que também conhece o nosso potencial na batalha espiritual. Deus chama-nos a nos entregarmos, incluindo os nossos corpos, para conduzirmos outros ao reino através de vidas vividas em justiça. Nos lembra a nossa revista. Então, a nossa vida agora tem um novo rei. Não é mais o pecado, né? Então nós não devemos apresentar os nossos membros, a nossa vida, o nosso corpo, como instrumento de iniquidade. Iniquidade é o contrário de equidade, do que é correto, do que é certo, do que é reto. Então devemos apresentar a Deus, devemos nos apresentar a Deus como vivos, agora uma nova natureza viva dentre os mortos, não é? E apresentar o nosso corpo, a nossa vida, os nossos membros como instrumentos de justiça, como instrumentos de retidão, de fazer o que é certo, fazer o que é justo, fazer o que é louvável, de fazer o que é santo, de fazer o que é correto. Nós temos o poder de fazer isso por meio do poder do Espírito Santo de Deus, que habita em todo o crente. E por fim, o versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então o apóstolo Paulo vai fazer esse contraste, não é, para concluir esse texto, a dizer que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso significa? Nós não estamos mais debaixo da lei, porque a lei, ela nos mostrava, não é? Deixa-me ler aqui para os irmãos. Visto que o pecado já não governa a nossa vida, já não precisamos de nos preocupar em satisfazer as exigências da lei ou em ser condenado por ela. Em vez disso, vivemos debaixo da graça, o que nos coloca no meio do amor do nosso Pai Celestial. Cristo ofereceu voluntariamente a sua vida por nós, para que pudéssemos livremente dedicar as nossas vidas a Deus. Eu gosto muito de uma ilustração quando nós falamos sobre esse relacionamento entre a graça e a lei. É de uma senhora que era casada
casou-se muito cedo, aqueles casamentos arranjados entre as famílias, casou-se com um senhor muito mais velho, um senhor militar, muito disciplinado. Então ela muito nova foi colocada debaixo dessa disciplina. Então ela tinha uma lista de coisas que ela tinha que fazer em casa e ela era muito atenciosa, mas ela fazia aquilo com medo, com temor, porque ele era um homem já com uma certa idade e muito severo. Mas depois de alguns anos de casados, ele veio a falecer. E passou um tempo, ela conheceu uma outra pessoa, e não foi mais aquele casamento arranjado, ela de facto se apaixonou por ele, e ele a amava muito, não é? E então eles se casaram. E com o tempo ela foi arrumar as coisas da sua casa e encontrou a lista de coisas que ela fazia antes para o primeiro marido. E ela começou a olhar e comparar com o que ela fazia agora. E ela viu que ela fazia não só as mesmas coisas que estavam na lista, mas fazia de uma outra maneira. Então, ela fazia com amor. Ela não precisava mais de uma lista. Ela fazia tudo aquilo. Mas ela não fazia como um peso nas suas costas. Ela fazia com amor. Então agora nós estamos debaixo da graça. Nós temos o poder do Espírito Santo que opera em nós. Quando nós compreendemos o amor de Deus por nós por meio de Jesus Cristo, que tomou o nosso lugar na cruz, que morreu em nosso lugar. Quando nós entendemos isso, que nós somos perdoados, né? Por isso que o pastor Russell Shedd ele dizia: nós não podemos amar a Jesus e amar o pecado que matou Jesus na cruz. Então, quando nós compreendemos isso e passamos a amar a Jesus, e esse amor está em nós, nós não estamos mais debaixo do domínio do pecado, né? Não estamos mais debaixo da lei. Opera em nós agora um novo poder, uma lei no nosso coração. Estar debaixo da graça não quer dizer que é uma vida sem ordem, desordenada de qualquer jeito, não. De maneira nenhuma, de maneira alguma, não é? Como nós vimos hoje. Pelo contrário, mas é algo que vem daqui do nosso coração, do nosso amor, da lei agora que nós temos no nosso coração, que foi posta pelo Espírito Santo de Deus. Quais aplicações então podemos tirar desse texto? Aplicar a vida, aplicar a nossa vida. A morte de Jesus nos liberta da escravidão do pecado. A morte de Jesus nos liberta da culpa e da escravidão do pecado. 2. A ressurreição de Jesus nos garante vida eterna. E a ressurreição de Jesus nos dá o poder para vivermos uma vida. Não é? O Espírito Santo, em comparação ao poder da ressurreição, é o mesmo poder que opera em nós. Não só para termos uma vida eterna, mas para vivermos uma vida santa. Os crentes mostram a salvação através de uma vida de justiça, de retidão. Então, ser salvo vai produzir em nós uma nova vida. Ser justificado vai produzir em nós uma vida santa. Se uma coisa não está unida à outra em nossa vida, alguma coisa está errada. A gente tem que repensar. O que aconteceu? O que está acontecendo? Porque na Bíblia as duas coisas andam juntas: salvação e santidade. Então os crentes mostram a salvação através de uma vida de justiça e retidão. Então essa foi a nossa EBD de hoje. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, ricamente. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, por tua palavra. Ela é tão rica, Senhor, tão pura, tão perfeita, Senhor. Nós somos tão falhos, sujos, pecadores, Senhor. Ó Deus, lava-nos com o teu precioso sangue, Jesus, que nos purifica. A Bíblia diz isso, Senhor, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, aquele sangue que foi derramado na cruz em nosso lugar, quando Cristo se entregou por nós. Ajuda-nos a viver a verdade da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Opera em nós, Senhor,
através do Teu Espírito, que a nossa vida agora, ainda que nos resta nessa carne, seja para a Tua honra e para a Tua glória, a caminhar nos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado pelos meus irmãos, por Tua igreja, que o Senhor possa abençoá-los, a todos, Senhor, a todos indistintamente. Em nome de Jesus. Amém.